queria cumprimentar o professor Munanda pela brilhante exposição, cumprimentar a Alessia. Meu nome é Carolina, sou do Rio de Janeiro, estou aí na mesa da tarde, historiadora. E no Rio de Janeiro a gente tem o prefeito Crivella, né? E aí a nossa situação tá bem complexa em relação tanto às festas, Iemanjá, no passado já foi super complicado da gente fazer, esse ano mais ainda, enfim. Todo o calendário afro-religioso, mas também as manifestações culturais populares de rua, né? Samba, jongos, sambas na praça, a gente tem sofrido constantes sanções, né? E a prefeitura tem nos negado alvarás para a realização, né? Então isso tem sido essa situação do Rio de Janeiro tem sido ainda mais complexa, né? E acho que a gente teve uma prévia do que pode ser essa próxima eleição com Bolsonaro e etc, né? Então tem sido bem difícil, mas eu fico pensando, assim como a Alessia, eu também tendo a ser otimista, né? E fico pensando um pouco no que as companheiras falaram aqui, André e você, desculpa, esqueci o nome. E fico pensando se a gente realmente precisa das nossas bibliotecas, se a gente realmente precisa de cemitério. Eu não sei, eu fico pensando, e é só pensando mesmo, porque eu acho que soluções dadas a gente não tem, mas eu fico pensando muito do que outro intelectual negro que eu gosto muito de dialogar, que é o Babá Sidney Barreto Nogueira, que é daqui de São Paulo. É meu babo. E o Sidney fala uma coisa que eu acho bem interessante. O Sidney fala, será que a gente, porque justamente por não sermos universalistas e proselitistas, será que a gente precisa de bibliotecas próprias? Será que a gente precisa da escola nossa? E aí ele diz, poxa, isso também é uma forma de segregar, né? A gente quer dar tudo, a gente quer lutar por esse Estado laico, e a gente quer dizer, olha, fazemos parte, até porque somos seres humanos integrais. Né? Acho que a África nos ensina muito isso, né? Então eu, enquanto uma mulher candomblessista, não entro aqui enquanto historiadora e deixo minha religião de lado. Xangô não fica lá fora enquanto eu estou aqui falando de história, né? Xangô está junto comigo. Então eu acho que somos integrais e totais, né? E estamos assim o tempo todo. Então eu fico pensando um pouco a respeito disso. O que eu acho é que a gente realmente não tem um Estado laico, né? E aí, entrando aqui hoje na Defensoria Pública, eu pensei muito no que minha mãe me falava, que minha mãe queria que eu fizesse direito. E eu falei para ela, não quero ir pro direito, quero fazer história. E hoje eu entrei aqui e falei assim, devia ter feito direito, né? Na verdade, eu acho que pretos, pretas, candomblecistas, umbandistas, tem que todo mundo fazer direito mesmo. Eu sou a defensora disso nesse país, até porque a gente tem uma prevalência do judiciário, né? Então acho que a gente precisa estar nesse espaço, né? E precisa entender das leis, porque a gente não entende, né? E eu acho que a gente não entende, e é proposital isso. Não é fácil de entender, né? Não é didático, a gente não vê na escola, a gente não estuda na escola duas coisas, né? Economia, que a gente também não vê, e a gente não entende nada, e a gente fica aí refém dos bancos, das taxas de juros, dos cartões, a gente nem sabe como lidar com isso, e a lei também a gente não entende, né? E eu acho que é muito proposital, né? E aí a gente tem que pagar, no Brasil, a gente tem que pagar um contador, a gente tem que o tempo todo pagar um advogado, às vezes é para assinar um papel, né? Porque a gente não tem dimensão, né? E aí, se tratando então das religiões de matriz africana enquanto minoria, a gente fica ainda mais refém, né? Ainda mais entregue, né? Mas enquanto negros e negras somos maioria, né? E isso é assustador no Brasil, né? É pensar que não somos minoria, somos uma maioria minorizada, né? E como que a gente também consegue entender isso, né? Então, enfim, é isso que eu fico pensando e saber do professor. E aí eu acho importante também esse espaço de uma intelectualidade, de uma produção de conhecimento que parta de nós, né? Então, por isso que eu acho muito importante esse espaço da gente entender que a intelectualidade é o nosso espaço. A gente é produtor de conhecimento, isso nos foi negado, né? Então, eu acho fundamental e importante quando eu me vejo numa sala dessa, quando eu vejo Leci, quando eu vejo eu me sinto representada, né? São os meus, né? E aí a gente se sente em casa. E saber, professor, quais as soluções, né? Para além da conscientização, o que a gente pode pensar em ter soluções concretas, por mais que sejam setoriais, né? Na escola, na universidade, fora dela, para a gente tentar reverter esse quadro. Só mais dúvida. Quem que é? Bom dia a todos, meu nome é Nádia, a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, eu sou Yalorixá também, sou professora de História e eu vejo com muita preocupação, porque eu atuo como técnica de educação na escola pública, eu não sei se eu diria a formação de professores ou a falta dele, né? Porque a gente esbarra, se a gente for falar de símbolo, a gente esbarra num processo muito mais danoso, que é a ideologia velada dentro das salas de aulas, né? Quando a crescente
exposição das religiões neopentecostais vem formando soldados. E a gente vê isso a partir de crianças de 4 anos de idade, tá? Que é a área que eu atuo hoje. E eu fico extremamente preocupada, porque eu penso, o que está acontecendo com a formação desses professores? Porque, enquanto candomblecista, a formação que eu tenho hoje de candomblé, ela foi solitária, né? Isso eu não consegui na academia, eu não consegui isso na escola pública, nem com os meus pares. Porque eu cheguei a escutar de professor de história, quando eu perguntei para ele o que ele estava aplicando de história de África dentro da sala de aula, ele não muita coisa, porque não é um assunto que me interessa. Oi? Não é um assunto que te interessa, mas então esse viés é particular. Quer dizer que, enquanto formador de pessoas, eu vou aplicar somente o que me interessa, o que não é de interesse coletivo, o que é de interesse coletivo eu não vou colocar. Então, assim, eu não sei enquanto Defensoria Pública esse papel se aplica, o quanto a Defensoria pode nos defender em relação a isso, o que está acontecendo com a formação desses profissionais que estão chegando na escola pública com esse discurso tendencioso, opressor e totalmente identificado com a sua ideologia pessoal. Então, assim, a gente precisa rever isso. Eu acho que a gente precisa rever, porque isso está acontecendo com muita frequência e a gente não vai ter intelectuais e pessoas na Avenida Paulista, por exemplo, lutando pelos seus direitos, porque a gente tem lá na base pessoas fazendo o jogo do contra. Então, eu gostaria, é uma pergunta e uma colocação ao mesmo tempo, que eu acho que a gente precisa parar e pensar o que eu estou fazendo enquanto professor, enquanto educador, para realmente criar um ser humano capaz de se defender por si mesmo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu sou a Joyel Gunladê, sou ativista, militante, política da diversidade humana. E dentro da minha caminhada não poderia deixar de lutar a favor do meu segmento religioso, que é a matriz africana. Porém, eu vou fazer aqui a advogada do contrário. Muitas vezes nós reivindicamos muitas coisas. Nós estamos atrasados há mais de 300 anos nesse país. E nesse atraso, até hoje, nós não temos representantes do nosso segmento dentro dos parlamentos. E isso nos constrange e nos traz retardo. Porque aqui em São Paulo, nós só temos uma representante, que é a Alessi Brandão, que nós podemos contar lá na Assembleia Legislativa. E isso é culpa nossa mesmo, porque toda vez que sai algum candidato da matriz africana, nós não damos crédito a ele e votamos no outro. E nessa situação, professor Kabengele, nós temos aí um problema terrível, que ainda, apesar dos 300 anos, dos 500 anos, nós temos aí ainda o cultivo do capitão do mato. Porque quando nós deixamos de apoiar um dos nossos para apoiar o outro, que é hoje um prefeito do Rio de Janeiro, ou um deputado estadual ou federal, ou um senador que tem um posicionamento totalmente diferente do nosso, nós estamos vendendo a nossa ancestralidade, nós estamos vendendo o nosso povo a troco de banana. Então, a educação, ela é a ponte, ela é a salvação de todo esse nosso povo. Porque sem educação, e essa educação que nos foi dada até hoje, até o dia 20 de julho de 2018, é aquela ao qual, quanto mais ignorante, quanto mais inculto qualquer ser humano nessa sociedade brasileira for, melhor manipulado ele é. Nós estamos aí
Em outubro nós temos eleição. Nós temos aí a nossa salvação de não reeleger ninguém que está no parlamento. Só que as pessoas ainda têm o cultivo de muitos dos nossos estarem apoiando os nossos opressores, a troco de cargos, a troco de algum dinheiro e de outras coisas mais, como era no passado. E isso, para nós que somos militantes, ativistas, que somos religiosos, que estamos nesta caminhada política, querendo a mudança, isso é muito constrangedor para nós, essa venda incessante de votos. E quando nós somos contra aquele opressor, nós recebemos aí o castigo dos nossos mesmos e não estarem nos apoiando. Então eu gostaria de saber do senhor, com toda a sua sapiência e com toda a sua intelectualidade, qual a solução para que nós possamos agregar todas essas pessoas que não somos minoria, porque a minoria são eles que estão lá, porque nós aqui somos a maioria, entre brancos, negros, pardos, indígenas, enfim, nós somos a maioria e nós queremos fazer a revolução nesse país. Nós estamos aqui nessa manhã, que cada um poderia aqui estar nas suas residências, nos seus trabalhos, nós estamos aqui agregando e querendo aprender com o senhor e com os outros palestrantes que aqui estarão, a nos motivar, a nos incentivar para que nós possamos fazer e deixar um legado nesse país de resistência, persistência e de vitórias. Muito obrigada. Bom, começando com a pergunta do Paulo, eu acho que as religiões não significam simplesmente crença num Deus superior. As religiões carregam visões do mundo, visão do universo, relações entre seres humanos, entre homens e mulheres, entre jovens e velhos, relação à criança. Tudo isso passa pelas religiões, através de um elemento comum que é a religiosidade. E todas as religiões devem se respeitar. Mas tem religiões também que devem se repensar, apesar de ser visão do mundo. Que não vejo uma religião que não respeita os direitos das mulheres, como em algumas religiões, apesar de respeitar essas religiões, porque as mulheres têm que ocupar posição inferior nessas religiões, como algumas religiões islâmicas. Não vejo as religiões como, por exemplo, as religiões de algumas religiões africanas que praticavam a mutilação dos órgãos femininos. Tem que repensar isso, porque os órgãos femininos da mulher têm que ser mutilados desde pequenos para anular sua sexualidade. É claro, eles têm visão do mundo que explica isso, mas são religiões que criam problema para a sociedade, que deve se repensar. E quando essas religiões criam conflito dentro da própria sociedade, em termos de relacionamento entre homens e mulheres, religiões que não toleram que algumas pessoas pudessem assumir sua sexualidade, viver sua sexualidade, porque viver a sexualidade é uma questão natural. A maneira de viver essa sexualidade que é definida pela cultura, que diz que tem que satisfazer sua necessidade entre homens e mulheres. É a cultura que diz isso.
Algumas pessoas se rebelem, se revoltam, eles querem viver sua sexualidade, né, entre homens e entre mulheres. Porque não pode entender isso em nome da religião. A humanidade muda, a cultura muda, né? Nossos hábitos mudam. Nenhum povo hoje vive a cultura dos seus antepassados. Tudo muda, tudo está em evolução. Então a sociedade tem que evoluir também. As religiões têm que acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Não pode ficar parado porque são religiões. E quando não acompanha a evolução da sociedade, a demanda da sociedade dentro da diversidade, né, a libertação da mulher, as religiões criam conflitos. Ameaça a paz, né, a qual você tocou. Então, um Estado consciente tem que criar um mecanismo de paz para que as populações pudessem, com suas diferenças, viver pacificamente. E fazendo isso, isso faz parte da responsabilidade do Estado. Não pode ficar indiferente. Então, uma proposta dessa natureza, uma proposta muito importante. Como falei, mas por que as religiões brigam? Se o Deus é o mesmo, só o nome diferente. Porque os caminhos que são diferentes, porque os caminhos brigam entre eles. Os caminhos são enxertados de ideologia, né? E brigam pelo poder, que tem interesse por trás. E isso ameaça a paz. Então, tem que trabalhar isso para construir a paz, sem menosprezar as outras, mas também questionar as religiões, né, que criam problema para a humanidade. Talvez dizendo que nossas religiões de matriz africanas são religiões de caráter familiar. Nunca se construíram para dominar o mundo, prestar por toda parte. Quem vai lá, homem, mulher, branco, negro, homossexual, heterossexual, porque encontrou lá uma visão do mundo diferente. Vai lá numa sociedade onde ele está discriminado porque é homossexual, lá encontra uma mãe, encontra um pai, né? Encontra irmãos. Uma visão do mundo diferente de outras religiões, a ser respeitada. Se os outros querem ser universalistas para dominar, mas também que não destrói as outras religiões. Isso é o problema. Então, quando vejo, por exemplo, uma pessoa como atual Papa, isso que é um cara que tem uma visão do mundo diferente. A gente tem que ter, não porque ele é chefe da Igreja Católica, uma pessoa que tem uma visão do mundo diferente, né, no processo de construção da paz da humanidade. Mesmo uma entrevista que ele fizeram para ele quando ele foi, às vezes o que ele pensava de homossexuais, ele, quem sou eu para condenar os homossexuais? Essa pessoa, ele está acima de sua posição no Vaticano, na sua visão do mundo, da humanidade, do processo de construção de paz. As inquisições, o que estava na base? Religiões, cruzadas, guerras santas, tudo isso era o quê? O poder. Isso ameaça a paz. A humanidade, do meu ponto de vista, não ganha nada com a violência. A humanidade não ganha nada com a guerra. Os soldados podem ganhar a guerra, mas a humanidade não ganha com a guerra. Acho que só a paz. E a paz se constrói. Se constrói com a consciência. Não é uma coisa que cai do céu. Se todo mundo aqui, a gente não tivesse consciência, acho que ninguém viria aqui. São Paulo, com esse trânsito, cada um estaria em casa. O que eu vou fazer lá?
Eu não sou dessa religião. Às vezes é um problema de oração, mas eu vou fazer, eu não sou negro. Problema de mulher, mas eu não sou mulher. O que eu vou fazer lá? Mas as mulheres não lutam como as pessoas pensam para ser conhecidas pelos homens, que os homens sabem quem são as mulheres. Por isso que fazem tudo para dominar as mulheres. Mas as mulheres lutam para transformar a humanidade, para que o mundo seja encarnado tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Não apenas o mundo encarnado pelos homens. Com a luta das mulheres, a gente está mudando hoje. A gente hoje utiliza ela. Antes era só ele. Até a gramática era masculina. O feminino, o plural continua sendo masculino. Em alguns países, como a França, um juiz era Madame le Juif, ele no masculino, que eram funções para homens, não para mulher. Uma médica não era chamada médica, era chamada Madame le Médecin, Madame o médico, no masculino. Hoje a gente está mudando graças à luta da mulher para transformar a humanidade. E tudo passa pela educação. A educação que começa no lar. Esse é o problema. Primeiro, no lar, há silêncio. Pais, mãe negro, não toca a questão do racismo. Parece que é um mistério. A filha chega em casa chorando, fui discriminado por outra na escola. Não chora não, minha filha, somos todos filhos de Deus. Meu Deus, Deus vai resolver o problema desse menino que está sofrendo a discriminação racial. Deus vai resolver o problema desse menino que não assume seu corpo, que não assume seu cabelo, cujo trabalho devia começar no lar. E quando chega na escola, encontra os livros repletos de preconceito em relação ao homem, em relação à mulher, em relação aos negros, em relação aos indígenas, e hoje até em relação ao pessoas que querem assumir sua sexualidade de outra maneira. Então a educação ela é fundamental, porque uma criança que não assume sua religião dentro da família é pessoa de algum trabalho, um trabalho feito em Curuzu, na Bahia, que é o bairro negro. Aí a pesquisadora perguntava para jovens de adolescentes, qual é a sua religião? As pessoas jovens que praticavam a religião do candomblé tinham vergonha de dizer qual é a religião deles. Os outros podiam dizer católica, isso, mas os negros tinham vergonha, que eles não consideram a religião, aquilo como religião. Tem vergonha, mas isso aqui é uma coisa que começa em casa. Porque, contando-se com a escola, se o silêncio começa no lar, continua, vai para a escola, a gente não vai mudar nada. Então, por isso que as educadoras têm um papel muito importante. Acontece que educadores foram também educados numa sociedade racista, onde também introjetaram os preconceitos, eles naturalizaram isso, algumas coisas na sala de aula, o educador não vê. Ele vê uma criança branca discriminando outra, ele pratica a política de avestruz, finge que não viu nada. Em vez de aproveitar aquele momento para trabalhar a educação, chamar os pais, discutir isso, ele finge. Então tem que transformar o educador. Porque se não transformar o educador, não dá para trabalhar a criança para se assumir. Porque o modelo de educação que nós temos, que eu chamo de educação monológica, que conta sobre a memória, onde você memoriza, é coisa que vem dos livros, reproduz aquele lá, e se você não reproduzir, você não é inteligente. Uma educação que não dialoga com a diversidade, com a diferença, com os problemas da sociedade.
Isso é uma educação pobre que a gente tem que mudar. Uma educação que não vê outros valores, que não introduz outros saberes. Uma educação onde você pode hoje chamar aqui um mestre de capoeira para educar. Porque através do capoeira tem uma filosofia de vida, que nossa educação física não valoriza. Mas os americanos vêm aqui, vêm para Salvador, vão na academia, estudam capoeiras, vão para a terra dele implantar capoeira. Aqui a gente vê que não há uma educação física. Fica numa fila de educação, que eu tive educação, que você fica numa fila indiana, pulando. Capoeira é o quê? É uma... Aqui você se olha no olho, se comunica. É uma visão diferente. Você vê a performance do outro, uma linguagem, uma educação muito mais rica que pular em fila indiana um atrás do outro sem se comunicar. Mas será que a sociedade valoriza isso? Nossas línguas, na minha universidade, na USP, quando chegou, se ensinava na faculdade de departamento de letras o sânscrito. Será que ensinar o sânscrito é mais importante que ensinar Yorubá? É mais importante que ensinar o Kikongo? O que o brasileiro tem a ver com o sânscrito? O brasileiro tem a ver com o Yorubá. Cuja religião está aqui, que tem uma linguagem, que faz parte do brasileiro. Mas para você mudar isso aí, o sânscrito é indiano, é superior. Respeitamos todas as religiões, mas pega o hinduísmo, por exemplo. Tem discriminação que passa pelas castas. As castas são hierarquizadas, inferiores e superiores. Não é por acaso que a política das cotas começou na Índia. A Índia se tornou independente em 1947. Em 50 adotou cotas, que as pessoas das castas chamadas intocáveis, os Dalits, que vocês viram na novela Globo, ele era totalmente discriminado. Não podia sentar nessa sala junto com os outros, porque impureza de sangue. Não podia estar numa universidade com os outros. Não podia ser num congresso com outros. Ele fazia o quê? Trabalhava nos esgotos, sujeiras. Eles se deram conta que os indianos declararam caças ilegais. Mas você não muda a visão do mundo milenar que passa pela religião, onde as próprias vítimas da disseminação de caças acreditam que na outra encarnação eles vão melhorar a vida. Então precisava encontrar políticas públicas para a inclusão das caças na sociedade indiana, porque pela transformação da religião não dava. E isso, na nossa sociedade, ninguém entendeu. Ninguém entendeu o debate sobre cotas. Nós não fomos nós que começamos. Começou outro lugar, entenderam que era um caminho de inclusão possível. Claro que a escola pública tem que mudar. Mas quanto tempo vai mudar a escola pública? Tendo em vista lobbies das escolas particulares, filhos de outros, negros, brancos, pobres, indígenas, vão ficar mão cruzada esperando a melhoria da escola pública. E as pessoas não entenderem isso. Era muito difícil o debate. A deputada Vici Brandão sabe quanto se lutou para implementar cota na escola pública. Não houve unanimidade. Aí que está a importância das leis. Passou. Debate na audiência pública, convocado para o Supremo Tribunal. Depois, finalmente, demorou 10 anos, mas passou a lei das cotas.
A lei ela é importante, mas a lei sozinha não resolve os problemas da sociedade. A lei tem que ser acompanhada de políticas públicas de inclusão dos excluídos na sociedade. Fazendo isso, não há uma injustiça. É uma busca de inclusão, porque não há outro caminho sem fazer isso. Hoje nós temos, a minha experiência, estou na Universidade Federal Recôncavo da Bahia. Quando olho na sala de aula, eu vejo alunos negros, brancos, graças às cotas. Se não fosse, a gente não teria estudante branco, negro, indígena, quilombola, aqui na sala de aula. Mas para as pessoas entenderem isso, até na própria academia, não foi fácil. As pessoas disseram, mas por que cota para negro? É difícil dizer quem é negro no Brasil por causa da mensagem. Alguém me olhando aqui na favela, na periferia à noite, vai dizer que eu sou da classe média? Ou a minha geografia do corpo que conta? Até descobrir que eu sou da classe média, já sou morto. Sim. Vocês conhecem aquele piada? Do macaco que estava correndo, atravessando a fronteira do Brasil com o Paraguai, língua para fora. Mas macaco, você está correndo tanto porque no Brasil estão matando animais que têm orelhas grandes. Mas macaco, você não tem orelha grande. Ele falou, meu amigo, até provar. E isso é um dos nossos problemas, portador dessa coisa. E a sociedade tem que ter consciência, pensando que simplesmente um problema de luta de classe não é. Há uma discriminação. É claro, discriminação de classe existe, mas somos duplamente vítimas da discriminação de raça, de classe. A mulher, triplamente vítima da discriminação, uma mulher negra, de raça, de classe, de sexo, de gênero, de raça. E as políticas têm que ser específicas. Não dá para você dizer, não, as políticas têm que ser universalistas. Meu Deus, tem receita geral que resolve os problemas da sociedade? Não há como fazer isso. Então a educação ela é importante, mas o problema é saber que tipo de educação. Porque Hitler, Adolfo, era educado também. Que tipo de educação? É isso a questão que se coloca. Perfeito.